31 de outubro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos, mensageiro da última hora. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Quero que você nos ajude compartilhando esta mensagem com alguém. Deixa Deus te usar, seja abençoado por Deus, mande esta mensagem. Estamos gravando também em áudio, manda aí, compartilhe na sua plataforma, no seu canal, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja um instrumento do Senhor. Nossa meditação diária hoje se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, também com o tema Paulo chamado para ser apóstolo. Paulo chamado para ser apóstolo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Portanto, nós temos como objetivo nesse estudo conscientizar cada um dos ouvintes de que o chamado profético e apostólico visa uma função na igreja e na sociedade como instrumento de transformação, repreensão, edificação e testemunho do reino de Deus. Portanto, quero que você entenda que o chamado, quando vem de Deus, o apóstolo Paulo inicia sua carta aos Coríntios afirmando com clareza: chamado para ser apóstolo. Ele sabia quem o havia chamado, para que e com que propósito. Seu chamado não foi resultado de mérito humano, mas da vontade soberana de Deus. Assim como Paulo, cada servo e serva de Cristo precisa entender que não existe chamado sem propósito. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: mas recebereis virtudes do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. O poder do Espírito Santo não é apenas para desfrute, mas para serviço, um envio, uma função, uma missão divina na igreja e na sociedade. Veja bem, o apóstolo Paulo, olha, vamos falar sobre o chamado, chamados para repreender. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Chamados para repreender. Deus sempre levantou homens e mulheres para corrigir os rumos do seu povo. Os profetas atuavam como um freio moral, denunciando o pecado e chamando ao arrependimento. Quando o rei Davi, lá em 2º livro de Samuel, capítulo 12, quando o rei Davi pecou, Deus enviou Natã para confrontá-lo. Natã não teve medo da posição do rei, mas obedeceu ao chamado divino de repreender com amor e verdade. Na igreja e na liderança de hoje, precisamos de vozes proféticas que não se calem diante do erro, da injustiça ou da corrupção moral. O verdadeiro servo não fala para agradar, mas para restaurar. Quem é chamado não teme o confronto quando ele é guiado pelo Espírito Santo. Vejamos que somos chamados para proferir sentenças, como está em 1º livro de Reis, capítulo 14, versículo 1 ao 14, e capítulo 16, versículo 1 ao 7, verso 12. Os profetas, além de repreender, também eram usados por Deus para declarar juízos e advertências. O profeta Aías anunciou o juízo sobre Jeroboão e sua casa. Mesmo quando a rainha se disfarçou, o profeta Jeú fez o mesmo com Baasa, denunciando o pecado e confirmando que Deus não tolera o engano prolongado. O profeta
contemporâneo e líder cheio do Espírito não teme denunciar o pecado e proclamar a justiça de Deus, ainda que isso custe a sua reputação. A palavra que sai da boca de um servo fiel não é apenas consolo, mas também correção. O objetivo de Deus é levar o povo ao arrependimento e fortalecer os justos. Veja bem, o exemplo que nós queremos falar é sobre a Reforma Protestante. Estamos hoje comemorando a Reforma Protestante, 508 anos, e isso nos traz muita alegria, um chamado para a Reforma Protestante. Durante a Reforma Protestante, Deus levantou homens que entenderam seu chamado, não como posição, mas como função profética diante da sociedade corrompida. Martim Lutero, monge agustiniano, foi chamado por Deus para repreender e exortar e interceder. Em 1517, movido pela convicção do Espírito, fixou as 95 teses contra os abusos da Igreja de Roma. Lutero sabia o risco, podia perder a vida, mas preferiu ser fiel a Deus do que ceder à pressão humana. Seu chamado foi marcado por lágrimas, oração e ousadia. Ele denunciou o erro, exortou o povo à verdade da palavra e intercedeu por uma igreja mais santa e bíblica. Assim como Paulo, Lutero compreendeu que o chamado de Deus não é um título, mas uma missão. Nós, como igreja e liderança, precisamos também compreender, igreja, líderes e obreiros, nós devemos lembrar que a unção é para o serviço, não para status e própria promoção. O Espírito Santo nos capacita para edificar, corrigir e inspirar o corpo de Cristo. Portanto, a sociedade precisa ver Cristo na vida da igreja. O chamado cristão não termina na porta do templo ou da igreja. Somos testemunhas em nossos lares, locais de trabalho, estudo, comunidade. O mundo precisa de crentes que funcionem como sal e luz, com coragem para viver e falar a verdade, vivendo uma vida no altar do Senhor. Portanto, Igreja do Senhor, quero lhe fazer uma pergunta. O chamado de Paulo nos desafia a servir com propósito, andar em santidade e viver com autoridade espiritual. Está faltando autoridade espiritual, autoridade profeta em meio ao povo de Deus. Deus nos chama, Deus não chama para o conforto, mas para o cumprimento de sua vontade. E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Em Isaías capítulo 6, versículo 8. Se Deus chamasse você hoje, estaria pronto para repreender, exortar e interceder como Paulo e Lutero fizeram? Portanto, que cada líder e discípulo compreenda que o verdadeiro chamado é uma função viva, movida pelo Espírito Santo, voltada à glória de Deus e à transformação da igreja e sociedade. Recebereis poder e com esse poder seremos testemunhas fiéis até os confins da terra. Amém.